Eu lembro em 2014, quando eram outros tempos do YouTube de quadrinhos, eu e o Felipe nós fizemos um vídeo para homenagear o nosso querido Jeff Lemire e saiu isso aqui. Sério, olhar uma coisa dessas e pensar nisso hoje em dia é beira o inacreditável. E olha como eu era subnutrido na época, incrível, hoje eu já me alimento um pouco melhor. Então, hoje eu vou falar sobre Roughneck, quadrinho publicado em 2017 lá nos Estados Unidos, pela editora Gallery 13, que é a mesma editora que publica quadrinhos do Chabuté, então não sei quem faz a curadoria deles, mas o cara manda muito bem. E aqui no Brasil vai sair pela editora Nemo, muito em breve, com o título Nada a Perder. Antes o título era Brucutu, que eu achava bem mais legal, agora eles colocaram Pra Nada a Perder. Provavelmente tu já conhece o Jeff Lemire, ele é o autor do Velho Logan, do Arqueiro Verde dos 952, do próprio Underwater Welder, que é o Soldador Subaquático, Condado de Essex, Swift Tooth, o cara só escreveu coisa boa. E aqui o Roughneck, ele escreve, desenha e colore. Na verdade é o primeiro quadrinho dele que ele mesmo faz as cores, então as páginas elas são todas aquareladas. E eu vou te falar que ele manda bem na aquarela. Só que eu acho que às vezes ele se apressa muito, sabe? O quadrinho parece que ele fez com o máximo de velocidade que ele pôde. Talvez, sei lá, ele deve ter prometido entregar no prazo e acabou não dando certo. Mas enfim, Roughneck, eu vou pegar a sinopse do próprio Jeff Lemire. Roughneck é a história de um ex-jogador de hóquei no gelo, um cara forte, bruto, chamado Derek Ouellette, que ele vive numa comunidade pequena do norte do Canadá, onde ele próprio nasceu. O Derek começa a história preso num círculo de violência e alcoolismo, até que a irmã dele mais nova, que ele não via há muito tempo, reaparece e força os dois a entrar num caminho de autodescoberta e superação. E um detalhe legal que permeia toda a história é que o Derek, ele é assombrado por um cachorro. E é bacana que tu vai entendendo ao longo da história por que diabos esse bicho tá em todas as páginas, assim. Roughneck é um quadrinho que eu li e depois eu tive que reler. Porque a minha primeira leitura foi meio mais do mesmo, sabe? Porque eu li muito na sequência do Essex County no ano passado, que trata exatamente sobre esses temas, sabe? Só um personagem tentando superar alguma coisa do passado dele, no gelo, tem hóquei, Canadá. Então essa comparação ela foi bem frustrante, assim, na primeira leitura. Mas agora relendo, é um baita de um quadrinho, sabe? Agora eu tentei me desprender um pouco enfim, do que o Lemire fez e tentar entender um pouco mais o que essa história tem de legal e o que ele quer passar. Ele conta que se inspirou para criar o Roughneck nos ex-jogadores de hóquei que depois de um tempo, né, quando eles acabam se aposentando, eles não sabem mais o que fazer no mundo real, sabe? Eles estão tão acostumados àquele ambiente de jogo e violência que eles se sentem meio perdidos. Mas uma similaridade legal que essa HQ tem com o Condado de Essex é a narrativa gráfica, sabe? O Lemire, aqui, ele dá pra ver como que ele é um autor que pensa nas páginas, sabe? Ele tenta usar a linguagem de quadrinhos pra deixar a história dele um pouco mais emocionante. Por exemplo, olha que legal essa splash page, que acaba acontecendo um acidente de carro, e os quadros se quebram junto com o carro quando ele bate. Então, são pequenas coisas que são bem legais. Por exemplo, também, ele quer mostrar o quanto uma personagem tá sozinha no mundo, então ele coloca uma página inteira, né, um plano bem aberto, com ela bem pequenininha, enfim, e o gelo ao redor dela. Então são essas pequenas coisas que são legais. E também a questão das cores. Como tu pode ver, o quadrinho ele é gelado, sabe? Ele usa tons de azul que lembram sei lá, se existe cor de gelo. Isso é bacana porque fala muito sobre do que trata a HQ. São personagens que eles estão, entre aspas, congelados no seu passado. Então faz todo sentido o momento presente deles ser congelado, né, na cor de gelo, e o passado, ele é colorido. Enfim, se tu quer uma opinião sobre Roughneck, é um baita de um quadrinho, sabe? Ele tem, sei lá, todos os aspectos técnicos são legais, a história é bem contada, ela te emociona, ela tem momentos de tensão, momentos que sei lá, o Derek vai dar uma porrada em alguém, tu chega a sentir o soco. Sério, olha isso. Tu sente a potência da porrada do cara, sabe? O Lemire, ele sabe desenhar esse tipo de página. Só que se tu já leu outros trabalhos dele, como eu falei, talvez não seja tão assim surpreendente pelos temas. Mas o que eu achei legal é que eu me relacionei muito com a história, porque eu fiquei durante muito tempo preso em coisas que, por exemplo, meu pai fazia, sabe? Eu demorei muito tempo para aprender que eu não preciso seguir o caminho que ele segue, eu não preciso fazer as coisas do jeito dele. Então é um quadrinho que nesse ponto me pegou bastante. As notas dos reviews também nos Estados Unidos são ótimas.
Bom, é isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Comenta aí embaixo se tu já leu o Roughneck pra mais gente ter mais opiniões sobre ele. E eu vou te falar que tem uns links legais aqui no canto, tem uns outros programinhas. E até provavelmente amanhã com outro programinha, tá bom? Tchau.